Comece a fazer tudo que está no seu coração já. Tem muita coisa que hoje eu estou conseguindo efetivar que nasceu há 15 anos atrás. Eu tinha muito medo de tentar, e se não der certo? O que vai acontecer? Não, mas não te dei o talento para tu guardar, não. Eu te dei o talento para tu usar. Eu teria usado muito mais cedo os talentos que Deus me deu. Seja bem-vindo! Olá, gente querida! Seja muito bem-vindo ao podcast A Voz. Você e toda a sua família são muito bem-vindos aqui. Eu estou hoje com um convidado ilustre e aqui o foco desse podcast é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. E claro, junto com isso, nós trazemos convidados que vão enriquecer a nossa conversa. E hoje nós vamos falar de muitos assuntos, incluindo liderança, vida pastoral, família, filhos. E eu estou com um convidado aqui ilustre hoje, que é o pastor André Câmara. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, é uma alegria te receber aqui e esperamos que esse podcast aqui possa honrar o nome do nosso Deus e que pessoas possam ser abençoadas. Querido profeta Vinícius, obrigado pelo convite. Eu que estou honrado de estar aqui participando de um podcast que tem uma voz tão relevante hoje, que é a sua. Deus te deu uma voz extraordinária e a minha alegria é sentar, estar nessa mesa e poder colaborar com um pouco do testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, já mandando um abraço para milhões de pessoas que assistem e estão na audiência do canal. Pastor André, como que foi a tua entrega para Cristo? Porque eu sei que, independente de ser filho de pastor, independente de nascer na igreja, sempre tem aquela experiência que é marcante, que faz o coração se render a Deus. Qual foi esse momento na tua vida que trouxe essa rendição total a Deus e ao mesmo tempo, essa entrega para o chamado? Perfeito. Porque tem muito filho de pastor que às vezes não se entrega ao chamado de Deus. Nos conta um pouquinho da tua história para a gente conhecer. E de fato, acho que são dois momentos dos mais importantes da vida de alguém. Quando você entrega a sua vida para Jesus, mas também quando você descobre o porquê que você entregou, né? Eu acho que quando nós nascemos é importante, quando nós nascemos de novo é importante, mas quando também nós entendemos por que nós nascemos, ou seja, quando nós encontramos o propósito do nosso chamado para o serviço de Deus, se torna muito interessante. Eu nasci, meu amigo, irmão, profeta Vinícius, numa família pastoral. E eu tenho um pouco disso. Meu pai é pastor, meu tio é pastor, meu irmão é pastor, meus primos são pastores. Família pastoral. Por parte de pai e de mãe, pastores. Meus avós, por parte de mãe, são missionários americanos que vieram para o Brasil, fundaram o primeiro Instituto Bíblico do Brasil, pentecostal, que é o IBAD, né, que é o Instituto das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. Então, existe essa coisa. Por parte de pai, todos são pastores, então, né, eu brinco, eu sou totalmente pasteurizado na minha vida. Eu vim pasteurizado para essa vida. E eu nasci nesse ambiente, em um lar. Cresci embaixo de banco de igreja, vendo tudo, experimentando de tudo, mas, de fato, tem um momento que a gente tem um encontro pessoal com Cristo, né? Eu falo, filho de peixe, peixe não é, filho de pastor, pastorzinho não é. A gente precisa ter um encontro real com Cristo. E isso aconteceu ainda num momento de muita infância. Eu tive uma professora que a gente falava, né? A professora do cultinho, a gente chamava isso. Sou nascido em Manaus, no Amazonas, e na igreja, no templo central da Assembleia de Deus, lá na Duque de Caxias, em Manaus, no Amazonas, tinha a irmã Lindomar. Sabe aquelas figuras emblemáticas, eu ia falar folclóricas, mas ela não é folclórica, ela é real, né, de uma igreja. Sim. Então, desde que eu cresci, gerações, acho que o meu pai foi cuidado por ela e eu fui cuidado por ela na missão infantil da igreja. E ela tinha ela nos empurrava para uma busca a Deus muito grande. Eu lembro de cultos que ela tinha um fantoche, daqui a pouco, tira o fantoche, tira a música, bora ficar todo mundo de joelho. Todo mundo se ajoelha, vamos começar a orar para encontros e batismo com o Espírito Santo. Igreja pentecostal, para batismo com o Espírito Santo. E parava tudo e ficava de joelho. Numa dessas, eu tive uma experiência extraordinária com Deus, mas que marca até extraordinária com Deus. Depois disso, eu tive uma experiência na minha casa. Não muito tempo depois disso, meses, 2 ou 3 meses depois disso, eu tive uma experiência que eu estava ajoelhado, orando, quase
mais dormindo do que acordado, que tinha aquela coisa, vamos todo mundo em casa, vamos orar, não sei o quê. Eu ajoelhei para orar na cama, não era uma prática, né? Olha, como ele era crente, né? Ajoelhava, não era uma prática minha, sei lá, eu tinha 8 para 9 anos, normal, mas foi uma provocação da irmã Lindomar. Vocês vão orar durante essa semana de joelhos e tudo. Eu senti uma mão, literalmente, fisicamente eu senti, porque a primeira foi espiritual, de preenchimento. Sim. A segunda, eu senti fisicamente como se fosse uma mão, eu tava com a cabeça assim no colchão, e ela me empurrou, mas meio com amor. Tipo assim, eu tô te dando segurança, tô te segurando tua mão. Foi tão real que eu abri o olho para ver se era o meu pai ou o meu irmão empurrando. E não tinha ninguém. Então, naquele momento, eu tive uma experiência espiritual, mas eu tive uma experiência física, se assim eu posso dizer, real. Sim, que te marcou. Né? Marcou a minha vida. Isso foi como eu entreguei a minha vida para Jesus. 8 para 9 anos. Foi cedo. A entrega agora para o serviço ministerial foi interessante também. Não veio necessariamente através da voz de Deus, mas da voz de homens. Sim. Não tem, a Bíblia tem muito disso, né? Você tem o chamado de Samuel. O chamado de Samuel, Deus chega e fala, Samuel, Samuel. Ele acorda e vai até o profeta. O Senhor me chamou? A segunda vez, o Senhor me chamou. Na terceira, o profeta entendeu. Opa, é Deus chamando. Mas olha que interessante. Por que Samuel vai até o profeta? Porque ele falou assim, eu ouvi a voz e era a voz do profeta. Então entende que às vezes a voz de Deus se parece com as vozes dos nossos líderes? Sim, verdade. Ele foi até o profeta porque a voz de Deus era parecida com a voz do profeta. E a importância da gente interpretar quando é Deus, né? Exatamente. E ele foi até o profeta. E o profeta também teve a sensibilidade de falar, opa, é a voz de Deus falando com ele. Mas é tão bom a gente conviver com homens de Deus, porque quando a gente convive com homens que têm verdadeiramente Deus no coração, a voz deles se parece com a voz de Deus. Agora, essas irmãzinhas que tem na igreja... A gente fala, as irmãs do coque, né? As irmãs do coque, não é um coque, elas impactam a vida da gente. Eu falo, não é um coque, não. Aquilo é uma antena Wi-Fi direto com o céu, né? Tem uma conexão direta que Deus usa. Eu me converti na Assembleia de Deus. Ok. E o meu chamado pro ministério veio através de uma profecia de uma dessas irmãs do coque. Eu estava num culto de missões na igreja, uma Assembleia de Deus bem pequenininha no interior do Rio Grande do Sul. Uau. E estávamos ali clamando para que Deus abençoasse os missionários, e era um culto de missões. Tinha poucas pessoas na igreja, não era um culto lotado. E quando me converti, as mulheres sentavam um lado e os homens do outro lado. Uma igreja bem tradicional, Assembleia de Deus. E eu estava ali, Senhor, envia a mim. Eu quero ir, Senhor, porque nós tínhamos ouvido um testemunho na noite anterior a respeito de um missionário que estava na África, e eu achei aquilo maravilhoso. E eu dizia para Deus naquele culto ali que a gente teve de manhã, Senhor, envia a mim. E enquanto eu estava ali com meus olhos fechados, uma irmã, essa do coque, atravessou as cadeiras da igreja e me abraçou com força. E quando ela me abraçou com força, assim, ela começou a profetizar. E começou a liberar palavras sobre a minha vida. Uau. E ali nasceu o desejo no meu coração de me entregar ao chamado. Uau. Porque até então eu queria outra coisa para a minha vida. Eu tinha, naquela época, 15 anos de idade. Né? Tinha me convertido há 1 ano. Então não tinha um conhecimento muito assim da igreja, de chamado, de propósito. Mas ali houve um separar de Deus na minha vida. Foi um divisor de águas. Perfeito. Essa irmã, uma senhora de idade, ela era uma das mulheres que mais orava na igreja que eu conhecia. Ela era a líder do ciclo de oração da igreja. Então todo mundo respeitava ela na igreja. E quando ela atravessou as cadeiras para me abraçar e profetizar sobre a minha vida, sabe, ela é bem baixinha, e ela me abraçou assim e começou assim com a mão a profetizar. Uau. E aquilo ali me impactou. Então, nós precisamos de pessoas assim, de oração, cheias do Espírito Santo, intercessores, pessoas sinceras e que ouvem a voz de Deus. E que são usados para despertar a igreja. Exato. Eu vou falar um pouco disso, mas deixa eu entrar, já que você tocou nisso. Há uns 4 anos atrás, eu estou à frente do trabalho de igreja mesmo, Sim. chamado de serviço de igreja, porque essa foi a forma como Deus me resgatou e me salvou. Para o chamado pastoral, para o serviço da igreja,
eu cresci numa casa pastoral. Então eu servia de maneira natural. Sim. Servia com jovens, servia na liderança de adolescentes. Onde eu ia, eu estava, de alguma forma, envolvido. E vinha diácono, vinha obreiro, Sim. pastorado. Veja, mas como algo natural de um serviço. Quem está na igreja e está muito envolvido, serve onde precisar. Sim. Toquei bateria, participei disso, participei da mídia, participei da câmera, fazia de tudo. Mas eu não tinha aquele chamado claro de, olha, eu te chamei para pregação da palavra, para cuidar de ovelhas, para ser um pastor, para apacentar o meu povo. Eu não tinha isso. E eu lembro que no Rio de Janeiro, isso já não muito tempo atrás, agora Sim. isso eu estou falando de 9 anos para cá. Tinha um prédio muito histórico, que é o prédio do Campo de São Cristóvão 338. Foi o local da primeira igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, que foi uma igreja fundada e construída pelo missionário Gunnar Wingren, que é o fundador da Assembleia de Deus. Ele foi para Belém do Pará e depois de Belém do Pará ele foi pastorear no Rio de Janeiro. E foi nesse local. Claro que não é o mesmo prédio físico, mas é no mesmo local, o mesmo ambiente. E a igreja adquiriu esse prédio que estava à venda, que é uma relíquia para a nossa história. E meu pai falou, André, cuida, ele mora em Belém do Pará, eu moro no Rio de Janeiro, cuida desse prédio. Comecei a cuidar do prédio físico. Estava fechado, pintura, arrumar tudo mais. Quando inauguramos isso com uma convenção de pastores, eu olhei aquele local cheio, repleto, não só de pessoas, mas da glória de Deus. Sim. E eu caí no choro, eu achei tão bonito. Falei, que local bonito, olha que local de avivamento e tudo. Ali começou algo. Uma semana depois, voltando para aquilo que eu falei, né? Deus me chamou no serviço usando voz de pessoas, só que de uma maneira diferente. Eu falei para o meu pai, aquilo que aconteceu essa semana foi muito impactante para mim, porque eu já estou 3 meses trabalhando no prédio, eu vi aquilo cheio, e eu sinto no coração que Deus está me chamando para mergulhar mais a fundo no ministério pastoral, da qual me chamam de pastor. Eu tenho um reconhecimento formal pastoral, mas eu não cuido de ovelhas ainda. Deus está me chamando para cuidar, mesmo efetivamente, de ovelhas. Aí meu pai falou assim, meu filho, vou falar uma coisa para você, eu não te aconselho. Eu falei, ué pai, tu é pastor? Pastor, como? Eu estava esperando de você uma palavra, é isso, Deus está contigo. Ele falou assim, eu não te aconselho. Talvez por todo o sofrimento, por tudo que ele passou, e eu fui para um culto, ok? E foi difícil para mim eu ter aquela palavra do meu pai. Acho que eu nunca falei para ele isso, ele está vendo agora através do podcast aqui. Quando eu voltei um tempo depois, eu falei, pai, eu não entendi. E aí a gente deu início numa igreja, tempos depois, eu falei, pai, não entendi, por que você me deu aquela palavra? Ele não aconselho. Ele falou assim, meu filho, sabe por quê? Porque eu não queria que você fosse influenciado por mim ou por ninguém. Você não tem que ser pastor porque eu sou pastor, porque o seu tio é pastor, porque o seu avô... Tem que ser pastor se Deus te chamou. Então, se Deus te chamou, pode vir voz contrária, pode vir voz dissonante, que seja a minha voz a primeira a dizer, porque se você deixasse entrar no seu coração a voz do seu pai e parasse ali, é porque tu não tem chamado. Quem tem chamado, a voz de Deus fala mais alto até do que a voz do pai. É verdade. Então, que bom. Ele falou assim, eu estou feliz que Deus te chamou, que Deus te ergueu e tudo, né? Que Deus te chamou para esse ministério. E através desse desaconselhamento, se assim pode dizer, do meu pai, é que veio a certeza, não. Deus me chamou. E depois eu entendi, foi algo proposital que ele fez para que eu não fosse influenciado porque eu nasci na igreja, tem que ser, e Deus abençoou isso e vai ser esse resultado. O chamado é pessoal. Agora, você falou algo extraordinário que eu acho que talvez você tenha vivido isso. No ministério, só há 3 anos atrás, que eu tive uma clareza sobre para onde e qual é o caminho que Deus tem para o ministério que ele me deu como ministério pastoral. A gente tem temas anuais na igreja, e o tema do ano de 3 anos atrás, 4 anos atrás, foi Avançando pela Fé. E eu comecei a mergulhar nesse tema. A gente sempre começa com um jejum de 21 dias com toda a igreja coletiva, jejuando, buscando a Deus um direcionamento para o ano. Falei, Senhor, o que tu quer nesse tema? Avançando pela fé, avançando pela fé. E o Espírito Santo falou comigo. Falou, André, uma igreja que avança de maneira saudável, e esse foi o termo, com saúde, é uma igreja que tem espaço para as 5 vozes e para os 5 dons ministeriais. E aí, deixa eu me aprofundar um pouco nisso. E eu fui ver dons ministeriais. Deus chamamos para pastores, para apóstolos, para mestres, para evangelistas e para profetas. E eu fui tentar entender isso no contexto da igreja de hoje, né? Porque, no meu entender, quando Deus passa a igreja, ele passa para o pastor Pedro. Mas Pedro também é um apóstolo. Ele também é um discípulo. Ele também ensinava. Logo, cada um de nós pode ter um pouquinho de cada um. Sim.
Então, eu conheço grandes apóstolos que ensinam muito bem, porque são mestres. Eu conheço grandes evangelistas que pregam e ganham ajuda, mas também que são pastores, apacentam e cuidam de pessoas. É verdade. Então, cada um de nós pode desenvolver um pouquinho dessa voz. Porém, se não existe desenvolvimento de uma dessas vozes na igreja, a igreja fica desequilibrada. Então, ele fala assim, você quer que ela cresça com saúde? Logo, existem umas que não crescem com saúde, porque dão uma ênfase muito grande só em um. Quando eu olhei para a minha igreja, eu falei assim, bem, a igreja onde eu estou inserido, ela é predominantemente de um dom ministerial pastoral. Levando pastor. O que um pastor faz? Apacenta. Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Deus passou a igreja para o pastor Pedro, embora ele fosse um apóstolo. Mas ele passou para o dom ministerial predominante de igreja é quem apacenta. Esse é o meu entendimento. Sim. Mas todas as vozes têm que estar ali. Mas ele tinha uma voz apostólica também. Por que isso faz diferença numa igreja? Porque nessa minha busca de poder entender esse chamamento que o Espírito Santo me deu, eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ouvir pessoas, conversar com pessoas que tinham um dom ministerial profético, apostólico, até eu ter uma experiência que foi transformadora na minha vida. Uma experiência ruim, mas que foi usada para o bem. A gente estava numa conferência de missões da nossa igreja, veio uma pregadora cheia do poder, e pregou, e teve um despertamento naquela noite de chamados missionários. A ponto do um dos vice-presidentes da minha igreja estava à frente de uma região em São José dos Campos, grande, estabilizada. Ele falou, pastor, sabe aquela igreja no Noroeste, naquela cidade de 2.000 habitantes, que está fechada porque não tem obreiro? Deus mandou largar a minha regional, e sei lá, eu falei, amigo, faz isso não. Você tá certo, tá tudo bem aqui, você é bem amparado financeiramente, a igreja está estruturada, você vai para um local que está fechado com 2.000 habitantes. O pastor, Deus me chamou. Aí depois veio um casal estabilizado. São José dos Campos é uma cidade muito boa. Então você tem grandes empresas, então cada um tinha uma estrutura estabilizada, tinham acabado de casar, mas cada um tinha a sua casa já própria, a sua carreira, seu carro, e estavam casados. Ele falou, pastor, Deus mandou a gente vender tudo e mandou vir até o senhor para falar que o senhor tem que nos enviar. Diz onde é que a gente tem que ir, para a África, para onde é que a gente tem que ir. Eu sou pastor, predominantemente. O que eu fiz? Eu apacentei. Apacentar é acalmar, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar. Eu falei, não, calma, faz isso não, calma, deita. Não é assim, vocês acabaram de casar, vai lá, faz uma viagem, fica 30 dias na África, vê se é isso. Se for isso, aí vocês voltam, vêm. Mas não vende agora não, porque isso pode dar um problema no casamento de vocês. Vocês vão, né, questões de entrar. Por quê? Porque eu sou um pastor. Pastor, ele acalma a igreja, ele apacenta a igreja. Aí quando isso aconteceu, eu entrei no carro depois e o Espírito Santo veio. Tá aí, André. Ele me trouxe a memória. Tá aí. Eu falei, tá aí o quê? Tá vendo por que é importante você ter as 5 vozes? Porque você foi um pastor, só que eles não precisavam de um pastor. Eu falei, eu precisava de o quê? De um apóstolo. Aí a voz falou assim, ó, pastor acomoda, apóstolo incomoda. Ele falou assim, se eles fossem num apóstolo e falassem assim, ó, Deus falou comigo para vender tudo e ir para o campo missionário, sabe o que um apóstolo falaria? Ué, se foi Deus que falou, por que está falando comigo? Vende e vai. Então ele falou assim, ó, cuidado para o teu dom predominante pastoral não deixar uma igreja muito acomodada. Eu preciso de uma igreja que também seja incomodada. Daí eu entendi. Então, hoje, o que eu busco? A voz é Deus, é dinâmica. E Deus assim, está sempre falando e nos movendo. E ele fala assim, então se você não tem uma voz apostólica, dê espaço para quem tem. Se você não tem uma voz profética na sua igreja, dê voz. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, em igreja, acha que é dono de crente, não somos. Mas a gente se incomoda quando, o irmão foi lá na irmã Chiquinha porque ela é irmã da revelação. Eu parei de falar, porque a gente vai lá na revelação. Sabe por que está indo lá? Porque na igreja onde você está não tem voz de revelação, não tem uma voz profética, não tem uma voz apostólica. E Deus criou nas pessoas um vazio para essa voz. Por isso que ele deu os ministérios e deu vozes para essas pessoas. Então, se ela não acha ali, ela vai buscar em algum lugar. Logo, o que eu busco a nível de chamado ministerial? Senhor, me dá sensibilidade para eu desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver em mim, mas se eu entender que eu não estou bem desenvolvido nisso, levanta pessoas, levanta profetas, levanta apóstolos, levanta evangelistas, para que eu dê espaço, para que eu possa ajudá-los a ser. Eu digo que isso, para mim, e isso não é momentâneo, foi quando eu descobri o porquê Deus me fez um pastor. Sabe aquela coisa? Eu entendi para que o meu chamado é pastoral, ok, mas por que eu sou pastor? Aí ele me deu uma visão ministerial que eu entendo que é uma visão para a vida, para a minha vida, essa é a visão da minha vida. Construir igrejas em ambientes
onde as 5 vozes ministeriais são presentes. A gente precisa de pastor, mas pastor acomoda. E a igreja não pode ficar muito acomodada. Precisa de profeta. É verdade. Precisa de apóstolo, precisa de mestre para ensinar. Então, se a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, eu acho que a gente vai ter a igreja mais, e o Espírito falou, saudável que a gente possa encontrar. E até hoje eu estou aprendendo. E hoje estou com um profeta aqui para poder aprender. Não, mas exato, aprender um pouco disso. Porque eu não tenho. Então eu tenho que dar espaço para quem tem essa voz. Pastor, eu tenho entendido que qualquer homem que quiser fazer da igreja o seu ministério, ele vai ter problema. Por quê? Porque a igreja, ela é de Cristo. O teu ministério, o meu, serve à igreja. Perfeito. Agora, a partir do momento que o homem faz a igreja seu ministério, ele se adona. Perfeito. Então, todos nós somos cooperadores. Cooperadores da obra de Cristo, dentro da igreja. Então, pode ver, qualquer homem que faz da igreja o seu ministério vai ter problema. Né? Na verdade, o meu ministério, o teu, o dele, de todos, serve à igreja. Perfeito. Tem que desembocar na igreja. Perfeito. Esse é o entendimento. Perfeito. Olha só, em um mundo com tantas vozes e distrações, como você aprendeu a discernir a voz de Deus do ruído? E qual a importância desse discernimento nas decisões diárias? Para mim, isso não é um fato único. Isso é um aprendizado e é um exercício. A caminhada com Deus e a sensibilidade para a voz de Deus, assim, a partir desse momento eu tive sensibilidade para discernir o que é Deus e o que não é. Para mim não existe isso. Eu poderei e talvez serei enganado no futuro se eu não me exercitar. Eu falo, a caminhada cristã e aí ministerial é que nem aquela brincadeira de criança, é subir uma escada rolante que está descendo. Já viu? Criança, eu quero subir para onde está descendo. O que acontece na dinâmica disso? Eu estou subindo aqui. Se eu paro e volto depois de 30 segundos, eu não vou começar de onde eu parei. A escada me traz para baixo. Então não tem essa... olha, eu estou íntimo de Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus. Se eu paro, eu não vou recomeçar de onde eu parei. A escada, a vida, as distrações, as vozes, elas me trazem de novo para o fundo. Por quê? Porque é difícil. Vamos falar a verdade? Até na Bíblia, os discípulos tiveram, acho que, essa dificuldade. Porque você vê, às vezes, a mesma manifestação proveniente de origens diferentes. A tempestade que eu estou vivendo, pastor, é o diabo que mandou? Não sei. A Bíblia eu vejo Deus levantando tempestade. Deus levantou uma tempestade para Jonas. Mas o diabo levantou uma tempestade para Jesus e os discípulos no barco. Estavam indo para Gadara para expulsar aquele demônio. Ele levantou uma tempestade que ele falou assim, aquieta-te, vento. Ele usou o mesmo termo para expulsar um demônio dentro de uma sinagoga. Então por que Deus usa um termo para expulsar um demônio e para acalmar uma água? Porque aquilo é uma tempestade espiritual. Então, a tempestade que levantou para parar Jesus, o diabo que mandou, mas a tempestade que foi levantada para parar Jonas, foi Deus que mandou. Uma foi para parar o trajeto, outra foi para redirecionar o trajeto. Mesma manifestação, fontes diferentes. Como é que eu vou discernir de onde vem essas coisas? Primeiro, experiências com Deus. Caminhar familiaridade, com Deus. Né? Familiaridade. Aquilo que a gente estava falando. Até que ponto eu vou saber que uma voz é a voz de Deus e a voz do líder é a voz das pessoas? Conforme eu vou me relacionando, eu vou sabendo e conhecendo mais. Teve uma pessoa Como que Deus fala mais contigo? Por intuição. Por intuição. Novamente, assim, eu não lembro, eu tive experiências com Deus de preenchimento e de toque. Raramente, talvez uma ou duas vezes, ou talvez uma vez na minha vida, se hoje eu posso lembrar, eu tive alguma experiência que eu, de alguma forma, falei assim, eu ouvi Deus falar. Ele sempre usou pessoas, profetas, ok. Ele usou canais. Diretamente, não lembro. Eu entendo que Deus é tipo um Waze, ele é tipo o Google Maps. Né? Porque as pessoas dizem assim, pastor, faz tanto tempo que eu não ouço Deus falar, será que Deus está longe de mim? Eu falei, o contrário. E eu conheço essas pessoas, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que falam assim, olha, é que nem um relacionamento. Eu, quando conheci a minha esposa, quando eu namorei, fui para o primeiro encontro, eu fiz até uma listinha. Eu não posso ficar sem papo, porque se eu não tiver papo, fica estranho, né? Então eu escrevi alguma pauta para não ficar estranho o podcast ou a conversa. Então toda hora eu levantava uma conversa para mostrar que eu era interessante, que eu tinha conteúdo.
Mas quando foi que eu descobri que eu tinha intimidade com a minha hoje esposa? Foi no dia que a gente estava andando de carro, indo jantar. Sabe aquele momento que você sempre conversar. Pela primeira vez, teve um momento que ela ficou calada, eu fiquei calado, e por 5 minutos ninguém falou, ninguém falou nada. Mas eu me senti tão confortável, eu não me senti todo desajeitado. O que eu falei? Opa, cheguei num novo nível de intimidade. O novo nível de intimidade é quando, no silêncio, eu fico confortável. Então eu falo assim, se eu tenho que ficar ouvindo a voz de Deus todo dia, eu não estou íntimo não, porque a intimidade se dá no silêncio. Sim. Deus está do meu lado, não preciso falar nada. Então eu falo assim, o Waze é assim, ó. A gente pegou a Dutra para vir aqui de São José. Eu falo assim, siga em frente. Ele não ficou a cada 5 minutos, siga em frente. Daqui a 5 minutos, siga em frente. Não, ele falou, siga em frente. A próxima vez que eu ouvi ele, foi para falar assim, ó, saia para a direita. Foi uma nova ordem, ou seja, se eu não estou ouvindo a voz de Deus, é para eu prosseguir. Exatamente. Eu entendo assim, ainda está valendo a antiga direção. Se eu estou vivendo os propósitos dele e estou praticando, né, os princípios, eu vou até ouvir a voz falando assim, ó, tá errado, faz o retorno. E aí ele vai ter que usar alguém, eu vou ter que, né, sentir uma intuição. Mas eu entendo que essa é uma das formas. Agora, você falou de ruídos, o mundo está cheio de ruído. Eu vi uma pregação, estou tentando lembrar quem foi o pastor, mas me marcou muito há um tempo atrás, que ele falou assim, ó, para você calar os ruídos de fora, é tipo aquele AirPods. Já viu o AirPods que você tem um negócio que silencia? Ele faz um barulhinho e parece que ele tira os ruídos externos. Mas quando você vai ler a explicação técnica, ele emite uma onda sonora que anula as ondas sonoras externas. Então, qual a melhor maneira de eu silenciar o barulho externo? É eu internamente emitir alguma coisa. Tá então, certo. assim, eu tenho que ter um barulho meu que fale mais alto ou que anule o barulho externo. Então não tem jeito. Para silenciar o barulho externo, o Espírito Santo internamente tem que começar a falar. Eu tenho que ter um relacionamento, Amém. uma conversa com ele. Ao ouvir o Espírito Santo internamente, eu imagino que ele anula os externos. Agora, para sempre eu vou saber o que é Deus ou não? De vez em quando chega Deus, me direciona e eu peço sinais. Nosso Deus é um Deus de sinais. Com né, profeta? certeza. Sinais e maravilhas. Ele fala para Moisés, eu vou te dar sinal. Eu falo para as pessoas de aconselhamento, quer saber se é Deus ou não? Pede de sinal de Deus. Claro, não é aquela aposta que a gente faz quando é criança. Se passar agora um carro azul, é porque... A gente faz isso às vezes. Se passar um carro azul, é porque é Deus. Não. Mas peça um sinal de Deus. Fala assim, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu vou na igreja, eu vou na casa do Senhor. Usa alguém para falar comigo. Seja através da mensagem, seja através do louvor. Deus vai fazer alguma coisa. Peça sinal para Deus, porque o nosso Deus é um Deus de sinais. Então, eu, quando estou na dúvida, faço o que todo mundo faz. Senhor, me fala, porque se tu não me falar, eu também não vou me mover. É isso E eu aí. acho que Deus dá algum sinal para a gente. Pastor, e se você pudesse voltar 10 anos atrás e ter um encontro com o André Câmara, o que você diria para ele há 10 anos atrás? Qual seria o conselho que você daria a ele? Comece a fazer tudo que está no seu coração já. Tem muita coisa que hoje eu estou conseguindo efetivar que nasceu há 15 anos atrás. E eu nem pensava em ser pastor, 10 anos atrás. Coisas que eu via, eu falava, que legal, que bonito. E eu anotava algumas coisas, só que eu achava que era muito novo, eu achava que era muito jovem, eu tinha muito medo de tentar. E se não der certo, o que vai acontecer? Então eu ousaria mais fazer algumas coisas que Deus já havia me mostrado sem medo de errar. E eu digo isso porque isso eu aprendi numa mesa muito seleta, uma mesa muito boa e seleta como essa. Uma vez eu estava com, eu não sei se você conhece o Reinhard Bonnke, um dos maiores pregadores e ganhadores de alma na África. Ele faleceu e o sucessor do Reinhard Bonnke é um pastor chamado, um evangelista chamado Daniel Kolenda. O Daniel Kolenda é meu primo de 2º grau. Olha Da minha só. família, meus avós são americanos, né? Enfim, vieram para cá. E ele veio para o evento do Descend no Brasil, o primeiro que teve. Veio aqui para São Paulo, a gente sentou um pouco e eu perguntei para ele, falei, vem aqui, como é que é? Me fala um pouquinho desse negócio de milhões de pessoas, como é que é pregar ali, pregar para cá, e vocês são muito usados cura, né? E quando não cura? Porque eu imagino, né, que ele falou, André, fala uma coisa, a maioria das pessoas que nós oramos por cura não são curadas ali no púlpito. Claro que às vezes a gente vai postar, Sim. talvez o que deu certo, mas ele fala, você cura, e por alguma razão que não cura. Assim, qual é o grande problema? Porque eu falei assim, Deus já me provocou a orar por cura. E eu tive medo.
Porque, e se não curar? Aí eu vou me queimar. Eu falo, André, esse aqui é o grande problema. E ele falou assim, o Renan Bank falava o seguinte, se você não ora para Deus curar alguém que ele te provocou a orar, você não ora com medo de ser queimado por isso, Deus nunca vai te usar. Sabe por quê? Porque se você orar e a pessoa levantar, você vai sentir o mérito. Então, se a não execução da cura queima a tua imagem, a execução da cura exalta a tua imagem. Não tem nada a ver com a gente. Aquilo que você falou, eu sou servo, eu vou orar. Deus mandou orar. Ai, tu orou e não aconteceu nada. O problema é de Deus, não sou eu que curo. E se Deus curou alguém, o problema é de Deus, o mérito é de Deus. É Ele que cura. É verdade. Então eu falaria isso. Faça sem medo de errar para Deus. Porque se as coisas que você intenta fazer não acontecem, não tem nada a ver com você. A gente é só... Deus veio e colocou talento na Nos nossa mão. falta ousadia. Não é isso. Não enterra talento. Uhum. Não é a parábola do talento, é um pouco Exato. disso. Foi um talento. Aquele que pegou um talento, a resposta dele foi uma resposta tão positiva, falou assim, tá intacto. Olha, ninguém toca, tá limpinho. O que você me deu, eu entreguei de volta. Eu falei assim, mas não te dei o talento para tu guardar, não. Eu te dei o talento para tu usar. Eu teria usado muito mais cedo os talentos que Deus me deu. Eu acho que eu demorei muito. Novamente, eu falei para você, eu comecei o ministério pastoral, estou há 6 anos aqui, há 8 anos. Eu estou com 42 anos. Eu teria começado muito mais cedo a pregação, porque eu desenvolvi muito também no ministério desde que eu comecei. Eu poderia talvez estar muito à frente do que eu estou hoje. Por quê? Porque eu tinha medo. E se não gostarem da minha pregação? E se não gostarem da minha ministração? Então teve o tempo que Deus falou assim, aceita tudo, faz tudo. Não tem dessa não. Se não der certo, a culpa não é tua não. A palavra é minha, o evangelho é meu. Eu teria tentado muito mais cedo. Começado muito mais cedo, sem medo de errar. O grande problema é que muitas vezes a gente depende demais da gente, né? Tem que depender mais de Deus. Porque no final é Ele que faz as coisas. Eu nunca imaginaria tudo o que aconteceu comigo. Foi graça, foi o favor de Deus, mas ao mesmo tempo foi muita fé. Perfeito. Muita fé. Tem um texto, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A família é a base de tudo, mas também um lugar de grandes desafios. Como construir um lar que seja um refúgio de paz e ambiente de crescimento, mesmo em meio às pressões do dia a dia? Eu sempre falo, para a gente alcançar as promessas que Deus tem para o nosso lar, a gente precisa trabalhar os princípios. Toda promessa de Deus vem atrelada com princípios. Não tem como eu querer viver uma promessa de Deus para minha casa se eu não vi, por exemplo, no texto de Jesus, falando assim, eu vos dou a minha paz vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. Ele está diferenciando. Existe uma paz do mundo. A qualidade da paz do mundo não é a qualidade da minha paz. A minha paz é superior à paz do mundo. Mas depois, se continuar lendo o livro, como é que eu alcanço essa paz? Ele fala, pense no que é bom, no que é nobre, no que é de boa fama. Pense nessas coisas, porque se pensarem, e aí vocês terão paz. Então, eu alcanço com princípios. Como é que eu edifico uma casa no lar? Entendendo os princípios que Deus tem separado para a família. E são coisas práticas. Eu tenho falado isso. Às vezes a gente espiritualiza coisas que Deus não fez para serem necessariamente totalmente espirituais. Fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade. Bondade, alegria. Isso aqui não é espiritual, isso é emocional. Então, tudo que compõe o fruto do Espírito não é espiritual, é emocional. Porque o meu emocional, ele reboca o espiritual. O meu espiritual reboca o meu emocional. Então, quer ver? Muitas coisas que são espirituais que eu deixo de fazer porque eu estou ruim de emoção. Então, às vezes, a pessoa está vindo uma depressão profunda. Aí ela fala assim, ora, eu até quero orar, mas eu não tenho vontade de orar porque eu estou em depressão. Então, algo que não é espiritual reboca o que é espiritual. Então, para mim, como é que eu tento? Eu tento ver os princípios que o Senhor tem para a família. Sabe, profeta? A gente, às vezes, fala, Senhor, muda a minha casa, muda a minha vida, muda... Ok, então, lê a Bíblia. Acho que feijão com arroz todo mundo come, né? Lê a Bíblia em casa. Ora em casa. Então, eu falo para a igreja, mas eu tento aplicar isso na minha vida. Nós terceirizamos a disciplina e a vida cristã para uma vez na semana na igreja. Para mim é um grande erro que nós fizemos. A igreja não começou no templo, começou nas casas. Então está na hora da gente experimentar de maneira íntima na família o que nós experimentamos de maneira coletiva na igreja. O que a gente faz na igreja? A gente canta, a gente lê a Bíblia, a
a gente ora, a gente ministra, faz em casa. Então eu tento, na verdade não é nem repetir em casa o que acontece na igreja. Eu falo, gente, tem que ser o contrário. A gente tem que repetir na igreja culto caseiro, o que acontece na casa. Não, mas é a nossa primeira igreja. A gente precisa. Quando nós praticamos em casa o que também é feito na igreja, a qualidade do culto coletivo é outra. Então não é o culto coletivo que a gente fala, sai daqui cheio de poder, de unção, vai para casa e transforma a sua casa. Era para ser o contrário. Sai da sua casa cheio de poder, de unção, para explodir esse ambiente da igreja. Imagina todo mundo já, pastor, eu já cantei, já fiz a minha oração, já fiz tudo, está uma bênção na minha casa. Esse culto, quando você une de forma coletiva, meu Deus, a qualidade disso. Então, para mim, eu acho que são princípios simples. Traga para dentro de casa o altar que é na igreja. A gente vê muito filho de crente desviado da igreja. Eita, muito. Como proteger nossos filhos, a nossa família, desse mundão que está aí fora? É uma das coisas, é muito difícil, eu sempre falo. É desafiador. Demais. Né? E eu tenho para mim, veja, não é uma cobrança exacerbada nos pais, mas eu falo, se os meus filhos entram em Harvard, mas não entram no céu, eu falei como pai. Né? É o local mais disputado de ensino no mundo. Se eles entrarem, que bom. Mas se eles não entrarem no céu, eu falei como pai. É culpa de um pai, um filho entrar para as drogas, entrar para o tráfico? Não é culpa do pai, mas é responsabilidade dele. Eu vejo assim, não fui eu que injetei a droga, foi meu filho. A culpa é dele, mas eu sou o pai dele. A minha responsabilidade, então, é resgatar de onde ele está. Qual a minha participação nisso? Então, para mim, filhos, eles são... é tipo um papel moeda. A diferença de uma nota de 10 reais e de 100 não é o papel mesmo. É o que está impresso no papel. É o que está impresso que muda o valor. Então, um filho é uma folha em branca. Os pais são impressores. O valor que a gente imprime no filho é o valor que o filho vai carregar. Então, eu tenho muito medo, né, dessas coisas de vamos isolar os nossos filhos. Não sou contra, por exemplo, colégio cristão. Tem que ter. Mas eu tenho medo do discurso, tire os seus filhos do colégio público e vamos... Não, amigo, a gente é sal da terra e luz do mundo. Se os nossos filhos são fracos e não conseguem manter a fé deles em um ambiente de confronto da fé, nós somos péssimas impressoras, nós não imprimimos neles os valores que eles estão carregando para aquele local. Então, existe... Mas qual é o erro disso para mim? A gente terceirizou para a igreja. Não é o pastor que tem que imprimir um valor no meu filho, sou eu. Correto. Sabe? Então eu acho que está na hora... como é que a gente blinda? Sendo o sacerdote da casa. Entendendo que o meu pastor, ele me ensina, ele me discipula, ele me direciona, mas dentro da minha casa, eu sou o pai, eles precisam ver o pai deles orando, ensinando. Então eu acho que nós estamos vivendo, eu acho que isso no Brasil. Eu acho que todo esse confronto de ideologia e de medo com família, de ataque à família, eu acho que está abrindo nosso olho para quê? Quartel-general do Senhor é casa. De casa em casa a gente vai ganhar. E quando a gente se reúne, aí não tem jeito. Aí é explosão, né, na igreja. Mas eu acho que a gente precisa de um resgate, profeta, do sacerdócio no lar. Eu acredito também que deve ser um pouco difícil ser um pastor da igreja e, ao mesmo tempo, cuidar bem da família. Porque... os filhos, depois que eles começam a ficar grandinhos, quando eles são pequenos, não. Eu pastorei a igreja por 15 anos. Hoje eu não estou mais pastoreando porque eu não tenho tempo hábil hoje para pastorear, né? Dado aos compromissos que me demandam bastante tempo. Sirvo a igreja, mas num outro ministério. E domingo também estou servindo a igreja, né? Mas não estou mais na frente da igreja. Fiquei 15 anos na frente e quando meus filhos eram pequenos, sabe, eles não acompanharam minha rotina pastoral. Okay. Muito pouco. Mas eu vejo que os filhos veem as pressões que os pais, quando são pastores, Perfeito. enfrentam dentro da igreja. E daí o que os filhos observam? Eles observam muitas vezes a deslealdade com o pai dentro da igreja, as injustiças, porque quando o pai é pastor da igreja, muitas vezes existem injustiças e sempre o pastor sai como errado em todas as situações. Então é o pastor que é ruim, é o pastor que é mau, é o pastor que é autoritário demais. Ou seja, é desafiador. E com rede social isso ganhou uma outra esfera, né? Ganhou uma outra esfera. Inclusive esses dias eu estava falando com um amigo meu
que ele estava sendo muito pressionado assim por causa das redes sociais, e ele é uma pessoa influente. Só que houve críticas na rede social contra ele que os filhos dele Isso, viram exato. nas redes sociais. É. E daí ele ficou assim, fora do ar, né? Porque ele disse assim, puxa, a partir do momento que a pessoa vem na internet para me ofender e um filho meu vê a ofensa de outra pessoa contra mim, isso me feriu demais, ele disse. E eu fiquei assim impressionado pensando, né? Puxa, o que passou no coração, né, desse pastor, né? Perfeito. Porque ele já tem as pressões internas dentro da igreja, daí agora está enfrentando pressões externas e os filhos ali observando tudo aquilo. Uhum. É difícil isso. Verdade. Eu cresci num lar onde teve um tempo que eu questionei. E eu acho que o ministério que Deus chamou o meu pai também foi um ministério que, para o tempo dele, foi muito combatido. Era num tempo que televisão é pecado. Uhum. E ele iniciou uma rede de televisão, chamada Rede Boas Novas, em Manaus, no Amazonas. Qual o problema disso? É que você apanha, sabe? O ruim não é apanhar do mundo, não. É apanhar de dentro de casa. Você é apanhar da igreja. Uhum. Para mim, esse é o pior. Mas eu vivi um pouco dessa experiência. Eu vi ele fazendo algo para Deus. A rede de televisão, vamos pregar o evangelho, vamos. De dentro da igreja, ele recebeu processos de exclusão, não da comunidade local, mas da denominação da Sim. qual participava, porque é pecado e não pode, e a dono de televisão é pecado. E de fora, teve muita perseguição, eu lembro na época, porque os crentes eram muito perseguidos mesmo na época. Eu era filho de crente, então, meu Deus, cantava musiquinha, fazia que nem vale a pena falar aqui, mas eu sofria muito isso. E eu crescia, às vezes, com alguns questionamentos, e adicionava-se a isso muita ausência. Veja, não é ausência emocional. Meu pai era, enquanto ele estava em casa. E aí eu vou falar sobre isso, é a forma como ele nos blindou. Mas ele era muito ausente porque tinha muitos compromissos. Pastor no Amazonas. Você imagina que para visitar uma igreja lá na boca do Acre, você fica quase 40 dias, 20 de barco para ir, 20 para voltar, e até fez parte do ministério dele, depois tirou o brevet para pilotar avião, comprar avião, e depois veio televisão, então uma coisa estava ligada à outra. Então eu tinha pressões externas, pressões internas, essas são horrorosas, mas exigia alguma questão de ausência pessoal, mas quando ele estava, era muito presente. Onde é que entra para mim aí a blindagem? Primeiro, de uma esposa presente. A minha mãe é um escudo. Então ela nunca nos deixou sentir a dor de uma ausência por causa da obra. Mas segundo, que é uma das coisas que eu aprendi nessa época e trago para os meus filhos. Eu tenho a minha parcela de ausência por causa de viagens, por causa de compromisso e por causa de muitas igrejas. Mas o meu discurso para os meus filhos é um discurso que não antagoniza. É um detalhe pequeno, mas muda muita coisa. Por exemplo, meu pai fala muito assim, meu filho fala muito assim, poxa pai, todo dia você tem que estar na igreja? A resposta natural é, meu filho, eu tenho que estar em igreja mesmo, porque o papai precisa estar em igreja. É que nem aquilo, poxa, pai, o senhor trabalha muito. Pois é, eu tenho que trabalhar para pagar a conta. E a gente ilustra o trabalho ministerial, ou o trabalho em si, para quem não está no ministério, como algo ruim. O papai tem que trabalhar mesmo, é ruim mesmo, né, filho? Mas tem que trabalhar, é assim a vida. Eu mudei isso, porque eu vi meu pai falando isso. Eu falei assim, meu filho hoje pergunta, pai, tu trabalha muito, tem que estar muito longe de casa. Eu falei, filho, sabe por que eu trabalho muito? Porque eu gosto de trabalhar. Trabalhar é bom, filho. O ministério, meu filho, eu fui pro culto, estava cheio o culto. É muito bom ser pastor, filho. Então, se você um dia crescer e for ser pastor, você vai entender o porquê que o papai não está tanto aqui. Porque é bom servir a Deus. Pode parecer uma coisa pequena. É uma pequena. outra mensagem, Pode parecer uma coisa pequena. Outra perspectiva. Mas você muda a perspectiva de um filho. Exato. Opa, então meu pai não está aqui por um peso, está aqui por um privilégio. Eu falo, é um privilégio, meu filho, servir a Deus. É um privilégio a gente chegar lá no púlpito, chegar e falar para muita gente. E de vez em quando eu trago para ele. Vem aqui, ó, eu trouxe um meu diácono aqui. Aí ele fica com vergonha. Vem aqui dar uma palavra, às vezes ele vai dar a parte do Senhor. Ele, poxa, fui hoje, pai, tu tirou foto, eu dei uma parte do Senhor. Eu tento incutir, falar, tá vendo, meu filho? Papai às vezes não está em casa porque o papai está servindo os irmãos. Olha a alegria deles. Então, são pequenas coisas, Pedro, que mudam a perspectiva dos nossos filhos. E às vezes é uma fala mesmo, é comunicado. Então eu não falo para ele, o papai veio aqui, ficou o dia inteiro fora porque o papai tem que trabalhar. Não, o papai gosta de trabalhar. E eu gosto. Eu amo servir a Deus. Eu amo pegar a estrada e vir para o podcast, e pregar à noite, e voltar para casa. A gente chega cansado, mas chega realizado. Se a gente consegue passar isso para os nossos filhos, acho que a gente muda a perspectiva e blinda eles.
Pastor, eu adotei uma política que alguns problemas não podem passar pela porta da minha casa. Perfeito. Poxa. Porque se a gente deixar todos os problemas de lá Eita. entrar para dentro de casa, se torna um peso a nossa casa, o nosso descanso, porque casa é lugar de refrigério. A mesa de jantar não é gabinete, né? Com certeza. Né? E uma das coisas que a gente fez há algum tempo atrás foi aprender a separar bem as coisas. Né? Aprendemos a separar. Perfeito. Então, por exemplo, os problemas do escritório, eu resolvo no escritório. Ok. Né? E quando tem que resolver algum problema de casa, eu saio para fora para atender o telefone. Por quê? Porque às vezes, se os nossos filhos ouvirem as nossas conversas, a gente já está, eu posso dizer, aprimorado para lidar com determinadas pressões. Perfeito. Eles ainda não, mas Perfeito. um dia vão ter que lidar com as pressões deles. Perfeito. Mas eu não posso roubar a infância dos meus filhos. Eu não posso tirar a alegria deles. Né? Então, por exemplo, no domingo a gente tem assim como hábito, né? Tá na igreja, e é sempre assim, uma alegria para nós ir na igreja para servir. Eu sempre digo, olha, domingo nós vamos servir, não importa se a gente estiver aqui ou se a gente estiver num outro estado, se a gente estiver numa outra cidade, nós vamos procurar uma igreja para no domingo a gente cultuar a Deus. Uau. Entende? Então, isso vai trazendo para eles, né, o desejo também de servir a Deus, minha filha faz parte da dança da igreja. E para ela, assim, quando é o domingo da apresentação das crianças no louvor... É transformador para eles, né? É transformador. Não, ela acorda 7 da manhã no domingo, quando ela tem que dançar na igreja. Poxa. Então, ver que ela está aprendendo também a servir, ela está aprendendo... Aquele é o ministério dela, hoje é o ministério dela. E não é interessante, às vezes, até nós que estamos no ministério, na liderança de igreja, ter esse entendimento para ajudar até os irmãos da igreja. Sim. Lá eu falo assim, nós temos com muita frequência, é uma santa ceia, é a hora da oferta, que lá ainda se colocam os gasofilas no ambiente e está um diácono. Nós sempre temos os diáconos mirins, então é o dia, tem esse cara, quando é meu filho, pai, tem que botar meu terno hoje, porque hoje eu vou coletar a oferta, ou ajuda a servir a santa ceia junto com o outro diácono. Quando a gente expõe os nossos filhos, acho que a exposição deles ao ambiente de serviço, mais do que a fala, é a melhor coisa que tem, né? Vem aqui servir, vem aqui dançar, vem aqui, eles se preparam, e é uma forma de criar neles, né, esse desejo pela casa do Senhor, pelo amor do Senhor. Eu acho que isso é muito bom, e criar lá em casa, só colaborando com isso, nós temos um dia, eu tenho, claro, um trabalho também fora o ministério, e eu concilio, né, eu sou um pastor bivocacionado, mas a segunda-feira, para mim, é o dia sagrado. Então, por exemplo, não me convide segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu acordo, tomo café com meus filhos, deixo eles no colégio, busco no colégio, passeio no shopping, eu falo, pessoal, na igreja, quer me encontrar segunda-feira? Vá na praça de alimentação do shopping, porque os meus filhos gostam de comer frango frito com batata frita. Eu pego eles no colégio, vou comer frango frito, tomo sorvete, passeio onde... Então, nós também separamos um dia que eu não dou expediente na igreja. Não, eu falo, não me procure. E até para os líderes. Se alguém morreu, gente, eu brinco assim, se alguém morreu e vocês puderem fazer o funeral, vá. Se tem que ser eu, aí vocês me ligam. Caso contrário, segunda-feira é um dia que eu tenho para a família. Isso desafoga a gente. Não é só para os filhos, não. A gente, estou fazendo um bem para os filhos. A gente está fazendo um bem para a gente, né? Exatamente. Nós precisamos aprender a desligar. Com certeza. Verdade. Num mundo que as crianças têm celular, Como lidar e como ensinar os filhos, né, sobre o que eles devem assistir ou não. Porque hoje, não sei se já tem filho adolescente, pastor? Eu tenho 4 filhos, a mais velha tem 12. Então, já tá é quase lá. Pois é, num mundo que nós vivemos, onde os próprios coleguinhas de aula têm o WhatsApp um do outro ali, e que muitas vezes um compartilha com o outro coisas que não são lícitas, como educar nossos filhos, sabe, ao que assistir na televisão, o que assistir nas redes sociais, a como lidar com o celular. Eu acho que o maior desafio disso é, primeiro, aprender por si como lidar com o celular. Os adultos precisam aprender como lidar com o celular para tentar passar algum ensinamento para os filhos.
Eu tento desenvolver, e assim, eu tenho a minha filha mais velha, ela tem 12 anos, mas ela é autista não verbal. Então, ela é interessante, ela usa muito, manuseia muito bem, mas ela tem um tablet que é a forma de comunicação dela. Então, às vezes, ela não fala, mas ela tem um programa que ela liga as coisas e depois dá o play, eu estou com fome e quero comer batata frita. Então, ela monta ali, ela tem o pensamento dela. Só que assim, tá ali, vai para cá e vê vídeo, vem para cá e vem para lá. Já o outro, o Andrezinho, nós abrimos uma concessão com ele, falou, vou te dar, só que vai ter um aplicativo aqui de uso e de monitoramento. Eu tento trazer para ele um desenvolvimento de um senso crítico. Falo, meu filho, você precisa ter um senso crítico, porque se você começar a ver essas coisas, eu vou te proibir, e eu não quero te proibir. E assim é com a vida. Sim. Então, eu tento ensinar para ele que limite é segurança. Então, eu vou te limitar, porque como a minha mãe fazia, ela batia às vezes em mim com a cinta e falava, eu faço isso porque eu te amo. Mas eu falo assim, meu filho, limite é para te dar segurança. Porque uma criança, um filho que não tem limite, ele vai receber limite, não dos pais. Eu falo para as pessoas, se um filho não tem limite em casa, seja com o celular. Se não tem limite nenhum, ele vai crescer. Ele vai crescer uma criança sem limite. E se você coloca no mundo um jovem sem limite, quem vai colocar limite é a polícia, vai botar numa cadeia. Então, se eu não limitei aqui, o Estado vai limitar ele. Então, eu tento ensinar para ele, meu filho, regras são para o teu bem, regras são para fazer. E eu tento falar isso, se tem algum amiguinho, e eu sempre vejo, a gente monitora tudo, que mandou, mas mais do que monitorar, eu tento desenvolver nele um auto-monitoramento. Se tem um amiguinho que mandou foto, mandou um vídeo, mandou um áudio, mandou um link que você entende que é ruim, fala para o papai. Vamos tentar corrigir isso. De tempos em tempos, eu vejo aqui, que é isso, filho? Que conteúdo é esse? Que material é esse? Nada muito alarmante. Mas eu tento criar um senso crítico neles. É isso aí. Eu acho que a melhor forma não é só pela proibição, é criar neles uma sabedoria, um senso crítico. Filho, você precisa aprender a discernir por si só o que deve e o que não deve. Senão, o papai vai tirar e você nunca mais vai ter. Eu acho que a melhor forma da gente é desenvolver senso crítico nos nossos filhos. Pastor, e como é que o senhor consegue dividir ministério e ao mesmo tempo empreendedorismo? Porque o senhor também é um empreendedor, Perfeito. é um empresário. Como que consegue separar as coisas? E honrar as duas sem negligenciar nenhuma. É uma coisa assim, né? Com o tempo eu preciso separar, mas uma coisa que eu vim aprendendo com o tempo. Deus não quer que eu separe as competências que Ele me permitiu ter. Ele quer que eu junte. A minha primeira formação é de ciência da computação. Eu sou programador, por isso que eu gosto de tecnologia. Segunda formação que eu tive foi publicidade. Então eu sou alguém de tecnologia e de publicidade. Aí depois de tudo isso, Deus, aquilo que eu falei, eu não entrei cedo no ministério. Eu me formei, eu empreendi, eu fiz empresas, inúmeras empresas, e estava trabalhando nelas. E depois de muito tempo, Deus me chamou para o ministério. Eu questionei, certa vez, assim, na minha vida, Deus, né? O meu irmão começou muito cedo, ele sabia com 10 anos de idade que queria ser pastor, foi para a América estudar para ser pastor, estava muito claro para ele. Para mim foi muito mais tardio. Sim. E eu questionei, por que tu me permite fazer isso? E não me chamou logo no início. Lembra que eu te falei? Talvez um arrependimento que eu tinha era começar mais cedo, porque era uma coisa que para mim veio muito tarde. E eu questionei, Deus, por que tu não me fez logo pastor de começo? Ele falou assim, André, porque eu não queria só um pastor, eu queria um pastor que fosse programador e publicitário. Ou seja, eu precisava te dar outras competências e essas competências precisam ser usadas no meu reino. Porque quando eu olho para a Bíblia, Deus chama cedo, Samuel. Com 3 anos de idade, a mãe foi lá e colocou ele, tá pronto. Mas tiveram outros grandes homens de Deus na Bíblia e que revolucionaram, que influenciaram tudo, que ele não foi nem pastor, nem precisou entrar na igreja, ele usou no governo. Ele levantou um Daniel, ele pegou José. Veja, José para mim é isso. É alguém que tinha um dom espiritual, revelava sonho. Só que ele não usou para a igreja, ele não usava com eis que eu te digo, ele usou para Faraó. Né? Ele chega para Faraó e daí vem para mim esse aspecto. Deus não quer que eu separe, porque se ele me permitiu trabalho ter essas também competências, é ministério, né? Ele queria que eu colocasse as competências. Ele queria um pastor publicitário e um pastor que fosse tecnólogo, se assim posso dizer. José chegou com Faraó e falou assim, ó, teu sonho, né, que você teve isso de espigas e vacas magras e gordas e tudo é assim, ó, são 7 anos de bonança seguido de 7 anos de seco. Isso é a revelação, é o dom espiritual em ação. Quando acabou essa fala, ele falou outras coisas, que não era mais dom espiritual, eram competências terrenas. Então existem dons que Deus me deu no ministério pastoral, na teologia,
Mas depois disso, vem a competência que eu recebi estudando computação, estudando comunicação social através Sim. da publicidade. Ele fala assim, ó, isso aqui é a revelação do teu sonho. Agora, como é que resolve isso? Não é mais espiritual. Ele deu um business plan. Ele chegou assim, Farol, tá aqui, ó. Vai ter 7 anos de bonança de seca. Tá aqui o meu business plan. Cidade celeiro. Guarda tudo, não consome nada, consome e compra de todo mundo. Pega o mercado externo e começa a comprar de todo mundo. E depois que acabar de todo mundo, só a gente vai ter. E eles vão ter que vir aqui e a gente vai usar. Ele usou o dom de revelação para o mercado financeiro. Amigo, vamos fazer o seguinte, vamos comprar de todo mundo, vamos comprar ação, porque vai subir a ação. Antes de estourar a bolha, a gente vende e fica com liquidez. E vai cair, a gente compra de volta a um preço barato. Diz o texto bíblico que durante o governo de José, o Egito cresceu como nunca. Como é que cresceu como nunca? Não levantou uma espada, não teve uma guerra. Porque o povo chegava e falava assim, não tenho comida e não tenho dinheiro para comprar. O que eu falo? Tu tem terra? Então me dá a tua escritura que eu te dou comida. Ele cresceu porque ele apresentou um business plan depois de uma revelação. Então o que eu aprendi? E Deus me trouxe isso. André, eu vou te dar o dom espiritual, mas eu preciso de competências administrativas, competências de tecnologia, competências de programação e comunicação para dar base, para ajudar o preenchimento espiritual que eu vou te ter. Então hoje, muito do que Deus faz no meu ministério tem a ver com a minha visão de comunicação e de tecnologia. O projeto, por exemplo, do 3 Palavrinhas. O 3 Palavrinhas alcança 15 milhões de visualizações por dia. Ou seja, não tem o tanto de igreja que eu pregue que vai chegar perto da visualização que tem um projeto digital infantil de animação para criança. Então, assim, Deus usa as duas coisas. E eu falo para as pessoas, eu não sei se eu largo a faculdade para ir para a igreja. Faça os dois. Deus quer pastores que sejam tecnólogos, pastores engenheiros, pastores empreendedores, pastores cozinheiros. Deus usa as competências que nós temos e ele derrama o azeite dele em cima. Isso é muito forte, hein? Então, para mim, eu não separo, porque Muito Deus não quer separar, Deus quer unir essas competências. É óbvio que eu separo o tempo para administrar essas coisas, mas mesmo assim eu peço para Deus. Às vezes eu vou para uma reunião muito grande, eu estava falando um pouco antes aqui, existem reuniões muito grandes, que eu falo, Senhor, me cobre com teu espírito, me unge aqui, porque já entrei em reuniões onde estava todo mundo falando e eu ouvindo aqui, do nada eu falei, e se fizéssemos uma modelagem de negócio assim, 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 assim? Pessoal, todo mundo, uau, que ideia maravilhosa. De onde veio essa ideia? Você estudou? Eu falei, é azeite. Então tem coisas que eu falo que também não vem, que eu aplico e adiciono, agrego a um mundo empresarial que não vem da vivência empresarial, vem da unção de Deus. E você que nos acompanha aqui pelo podcast, você tem que conhecer o 3 Palavrinhas. Uau, mostrar obrigado. aí para os seus filhos. É uma bênção. Vamos entrar nesse tema? Vamos. Como que nasceu o 3 Palavrinhas? O 3 Palavrinhas nasceu no coração de um camarada que eu amo chamado Samuel Mizrahi, o Samuca. Hoje ele mora em Orlando, ele é pastor musical e co-pastor do pastor André Baladão lá na Lagoinha de Orlando. Sim. Mas ele tinha um sonho, é a pessoa mais criativa que eu conheço. Pensa numa pessoa, faz uma música, vamos fazer, é a pessoa mais criativa que eu conheço. E eu era sócio, junto com o Fred Valente, que também mora lá, e o Reinaldo Heleno, em uma empresa chamada Emotion. A gente fazia distribuição de conteúdo. Mas veja, antes de distribuir YouTube, como fazemos hoje, que é o One Big Media e Hitchable, a gente fazia distribuição antes de ringtones. Lembra na época de você baixar os ringtones, distribuía conteúdo. Mande um SMS com o número 2299 com a palavra Bíblia e receba todo dia um salmo. Distribuía conteúdo para celular. O celular foi ficando smart e a gente foi distribuindo vídeos, áudio e tudo mais. Foi nisso. Nesse contexto, o Samuel Mizrahi, que era amigo do Fred, chegou assim, vamos fazer um galinha pitadinha crente? E eu trabalhava na Rede Boas Novas, televisão, e veio essa ideia aqui, e estava ali na equipe, e eu entrei depois, né? Começaram o projeto, falei, eu não sei tudo, e depois precisava de um aporte. Mas para mim fez sentido, por quê? Precisávamos de conteúdo para a Rede Boas Novas, eu estava com essa cabeça, poxa, vai ser bom para a televisão, eu trago esse conteúdo e ele ajuda o projeto, mas é um projeto bonito também. Tinha nascido a minha primeira filha, sim, a Bela, ela estava pequenininha e eu vi toda hora, né, os desenhos que tinha, não tinha nada cristão com tanta qualidade. Sim. Aí eu falei, poxa, eu quero participar, vamos entrar junto? Então ele veio idealizando isso e nós entramos com o suporte não apenas de investimento, mas de estruturação empresarial.
que eu falo hoje, o Três Palavrinhas, né, quem olha até aqui para o canal do Profeta, a pessoa fala, é um canal de YouTube. Vai muito além, é um ministério. O Três Palavrinhas hoje, Profeta, ele tem 43 funcionários integrais. 43 pessoas diretas. Nisso eu não estou envolvendo, por exemplo, as 8 trupes de shows. Cada trupe tem 12 pessoas. Não está envolvendo, porque são pagamento de diárias para dia de show, são trupes de dança e tudo mais. Diretamente, que todo dia sentam, cumprem uma carga horária. 15 milhões de visualizações tá por chegando, dia. Tá batendo por dia no muita YouTube. coisa. É muita gente. É muita gente. E disso... Mas isso mostra também que é um trabalho abençoado, excelente. Uma benção. Porque senão excelente. Não ia ter visualização, né? Mas, então você entende? É um ministério, abençoa as crianças, mas assim, a gestão dele é uma gestão empresarial profissional. Entendi. Então nós temos rede de distribuição, do digital, de licenciamento, de expansão internacional. Por isso que eu falo aquilo, a competência que a gente tem no estudo, no empresário, Deus vai usar de maneira extraordinária. Então o Samuel Israí, ele veio com a ideia, e a esposa dele, a Ávila, é quem canta, é a voz dela. Eu falo isso para as pessoas. Talvez hoje, né, você é uma das maiores vozes hoje que fala do Evangelho. Nós temos vários outros, né, David Leonardo, Cláudio Duarte, mas quando a gente pega em número mesmo, talvez os top 5 vozes que mais falam de Jesus hoje no mundo, né, usando números, é a sua voz. 12 milhões de inscritos no YouTube, Três Palavrinhas está perto disso, só que o nosso conteúdo é um conteúdo muito repetitivo, porque uma criança assiste várias vezes. Sim. Então a visualização sobe muito. Mas hoje eu não conheço uma voz que fala tanto do amor de Deus como a voz da Ádila, que é a voz de quem canta. 15 milhões por dia, e disso, por mês, nós temos, né, usuários únicos. Tenta colocar num espaço físico isso. Como é que é? Não é? Qual é a igreja, qual é o ministério que fala isso? Então, assim, esse talvez seja o maior ministério. É algo extraordinário. E ele nasceu nesse contexto. Vamos fazer? E, claro, já vinha com um projeto, e hoje é extraordinária a Marina, que quem toca, né, é CEO do projeto, o Jaime, que faz a parte de produção. Então, hoje existe uma equipe de mais de 40 colaboradores diretos para esse projeto, com licenciamento. Então, assim, é um grande ministério. E você me falou que entrou também para o Netflix agora? Entrou o primeiro conteúdo cristão infantil que entra na plataforma Netflix no mundo. Mas não isso tem nenhum uma benção, outro né? local. A gente tem que se alegrar todos nós, porque é um projeto cristão. E vamos falar a verdade, que é uma coisa que nós temos que ter, sabe, esse espírito de cooperação entre nós, irmãos em Cristo. Por exemplo, quando eu vejo Deus te levando para o lugar, eu falo assim, glória a Deus, porque é um Moisés. Alguém tem que abrir o mar. Com certeza. Quando um abre o mar, todo mundo passa. Então, a nossa ideia não é, estamos ali, não. É abrir e antecipar um caminho e hoje falar assim, olha, o caminho é por aqui. Né? E são essas conversas. Quando eu venho aqui, a gente senta, vem aqui, como é que você fez? Eu acho que a gente não tem que ter medo de dizer o caminho das pedras, porque Deus nos permitiu ter um cajado para abrir e ir à frente. A gente sentiu a dor, sentiu o peso, o custo, mas ele não fez isso para a gente estar sozinho. A gente tem que abrir o mar para uma nação santa inteira passar. E eu acho que essas trocas, e deveria até ter, tá aí uma coisa, a gente chamar os grandes influenciadores, talvez no YouTube, um dia para fazer uma sentada, uma conferência entre nós, eu acho que para debater coisas assim, sabe? E esse aqui é uma mesa que está fazendo isso também, porque Deus vai fazer muitas coisas através da comunicação. Eu tenho uma pergunta que inclusive eu pedi para incluir aqui. Como inovar no reino sem perder a essência? Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque eu vejo da seguinte maneira. A mensagem não muda. Ok? O evangelho é suficiente para qualquer geração e para qualquer estação que o mundo passar. Mas a forma de entregar, por exemplo, vocês estão entregando por meio da música e por meio digital. Como não perder a essência mesmo inovando? Eu acho que nós não podemos queimar pontes com a história. A primeira coisa. Eu digo isso não apenas no Três Palavrinhas, isso é para ministério. Eu sou um pastor que sou entendido na minha denominação, e digo de maneira nacional, e falo assim, tu é a geração de transição na Assembleia de Deus. Falo muito isso pela forma como nós comunicamos, pelo formato até do culto, né? Já aponta para um caminho de um dinamismo diferente do que se vê. Porém, quem vai, por exemplo, na igreja onde eu estou, nas coisas que eu faço, fala assim,
tem todos os ingredientes de uma igreja que você se propõe a ter. É fazer o que Davi fez quando ele chega no campo e Golias está falando assim, mande alguém para lutar. Ele fala, ninguém vai lutar, eu vou lutar com esse camarada. Aí o rei Saul chama, fala, quem é? Que foi? Não, eu vou lutar com esse camarada. Ele olha e fala assim, rapaz, faz o seguinte então, para tu não morrer rápido, coloca a minha armadura. E aí a gente está vendo uma transição. Ele será o próximo rei, né? A gente sabe dessa história, mas ele não se tem. Davi é um homem nobre, um homem sábio, como você está citando aqui. O que Davi faz? Ele tenta vestir a armadura. Para mim, o grande problema hoje é que quem chega para inovar, ele detona a armadura. Só que a armadura de Saul e esse formato foi o que nos trouxe até aqui. Eu, como pastor, eu só estou vivo hoje. Eu sou pastor de uma igreja de 85 anos. Aí eu vou agora, amigo, eu tenho que honrar, porque se eu estou naquele púlpito, inúmeros pastores história, né? Antes. Então, eu não posso falar mal ou detonar um formato ou um modelo que sustentou a igreja em pé e trouxe ela até aqui. Serviu para aquele tempo. Então, Davi tentou. Então, eu falo assim, antes de querer detonar igrejas nesse formato, testa. Vê o que pode. E é o que eu faço. Davi tentou. Quando ele tentou, ele viu assim eu vou morrer mais fácil, porque eu não consigo nem me mover. E o rei viu. Falou, deixa eu usar minhas próprias armas. Ok, use suas próprias armas. Eu tento, e eu cresci num lar cristão, então, tudo que me trouxe até aqui, eu tento aplicar. E tem coisas que eu falo assim, eu não estou conseguindo me mover, a igreja está travada com isso. Não, isso aqui dá. Então a gente consegue, no mesmo ambiente, eu falo para as pessoas, né? A pessoa fala, igreja da parede preta, canta hino da harpa, tem orquestra, tem coral. Na hora do louvor, liga a luz e bota a juventude. Por quê? Porque a minha alegria é poder olhar para as cadeiras e ver que na mesma fila tem o avô, o pai e o neto. E cada um se identifica com o momento do culto, porque o momento fala com ele na geração que ele é. Então, para mim, essa é a geração. A geração de transição é uma geração de ponte. Ela liga dois pontos. Então, eu não posso queimar pontes. Pelo contrário, eu tenho que fazer pontes. Então, eu tento honrar o que nos trouxe até aqui e apontando para o futuro com muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Você acha que temos falhado em adaptar a nossa comunicação com as novas gerações? Eu acho que isso é desafiador mesmo, desafiador, né? É desafiador. Eu vou lhe falar assim, eu não sei se a gente tem falhado, eu acho que a gente nunca foi tão atuante. Assim, usando as novas comunicações, eu acho que nós temos grandes representantes. Porém, tudo que é novo dá medo. Tudo que é novo dá medo. Né? Para mim, às vezes para mim, eu sou pastor, né? Então a melhor forma de eu responder é usar exemplos ou bíblicos ou da vida. Quando eu assumi a igreja em São José, eu sentei numa mesa, foi a primeira vez que eu fui visitar, são 180 igrejas. Eu fui visitar uma das igrejas nossas no local mais longe, Noroeste Paulista, 9 horas de carro. Um local bem tradicional. E eu tenho que entender o formato, como é. Eu sentei e vi uma pessoa que para mim, até hoje eu falo assim, ou era uma pessoa que estava falando realmente do zelo, ou existe muito isso, eu queria testar. Eu vou jogar uma pergunta, né? Muita gente testava Jesus. O que a Bíblia diz? Tem que pagar ou não tem que pagar tributo? E Jesus, ele contava uma história. Pega uma moeda, né? Então, ele falou assim, vem aqui, pastor, o que o senhor acha dessas igrejas que agora só cantam louvor, guitarra, bateria, e não cantam só harpa cristã? Porque a música de Deus é a harpa cristã, né? Para você ver como você ter um histórico é bom. E Deus me deu um pouco disso. Eu falei assim, querido, tem música da harpa cristã, versões da harpa cristã, que quem versionou e dito isso pelo cantor foi a minha avó, Ruth Doris Lima. Tem uma música interpretada pelo Osés de Paula, que é O Rei está voltando, o Rei está voltando. Essa é uma versão da minha avó, que ele cantou, porque ele estudou no colégio, no seminário que eles fundaram. Então eu falei assim, existem músicas na harpa cristã, e a harpa cristã não é inspirada pelo Espírito Santo. Elas são composições musicais. Lá tem o hino da Inglaterra, que mudaram a letra, o hino da Alemanha, que mudaram a letra, o hino das Ilhas Fiji, que mudaram a letra. Lá tem cantigas de criança, né, de Atirei o Pau, americanas, que mudaram a letra. Existem, e aqui fala da minha avó, existem cantigas de bar. Vinícius é um bom companheiro. A gente pegou a música, mudou a letra e colocou ali. Eu sei que isso aqui vai dar... Todo mundo, cadê a fonte? Busca... E tá ali. A harpa cristã foi a manifestação musical daquele tempo. Então, o que a gente está falando mal de worship hoje,
Ah, porque já foi o worship de 90 anos atrás. Deus é criativo. Ele sempre vai usar essa geração com composições para essa geração. E, claro, existem coisas que marcam. Então, existem muitas coisas que a gente mantém viva daquele tempo. Porém, daqui a 100 anos, se o Senhor não voltar antes, Jesus não voltar, você acha que a gente não vai estar cantando és fiel em todo tempo Bem tempo certo. tu és bom. Então, não, a gente... Te amo, Deus. Essa música foi composta 3 anos atrás. Isso é um clássico. Daqui a 100 anos a gente vai estar cantando essa música. Então tinha muitas músicas naquela época também que se cantavam que a gente nem lembra porque não marcaram. Então eu falo assim, ó, Deus usa as pessoas nesse tempo. Então eu acho que Deus hoje, ele está levantando gente para se comunicar. O problema é que às vezes a gente assusta e a gente quer calar, a gente quer bater na forma dessas pessoas se comunicarem. Só que um dia nós vivemos isso. Eu digo às vezes até Você como acha igreja. que a nossa geração é muito crítica? Eu acho que todas as gerações sempre foram críticas. O problema é que agora todo mundo tem voz na rede social. Rede social fez a melhor coisa do mundo e a pior coisa do mundo, e elas são a mesma. Melhor coisa que a rede social trouxe pra gente, todo mundo tem uma voz. A pior coisa que a rede social fez pra gente, todo mundo tem uma voz. Então todo mundo hoje é crítico, é teólogo e nunca sentou, nunca abriu uma Bíblia, nunca estudou exegese hermenêutica, mas se alguém vem pregar hoje, ele quer bater em cima dessa Pastor, pessoa. como é que você lida com as críticas? Como é que o André Câmara lida com as críticas? Eu nunca recebo crítica construtiva de alguém que não construiu nada. Então, para mim, crítica não é o que é falado, é quem fala. Quem foi que falou? Não, é alguém... Opa, eu tenho que ouvir essa pessoa. Porque, vamos falar a verdade, Deus te deu algo na mão muito precioso. E você, por anos, investe tempo e tudo. Para você parar hoje, isso, fazer um vídeo falando... Ou não criticando, mas dando uma palavra em cima de algo que eu preguei, eu falo assim, bem, eu sei quem é, eu sei o que constrói, eu sei o quão concorrido é o tempo. Se ele parou, é porque tem alguma coisa. Agora, Entendi. Quem nunca construiu nada e fica aqui na internet, blá, 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 esse aqui eu nem... Então, para mim, eu investigo a fonte. Para mim, se é uma fonte boa, a gente tem que dar ouvido. Se é uma fonte ruim, nem para mim, nem entra no coração, eu tampo e a fila anda. Pastor, muitos pastores, inclusive alguns conhecidos meus, desenvolveram um burnout pela pressão, pelo tempo também de ministério e desgaste. Uhum. Muitos pastores têm abandonado o ministério. Esse número tem crescido, não sei se tu tem acompanhado. Muito. Como lidar com as pressões do ministério sem desandar num burnout? Aí sim, para mim, aquilo que a gente está falando de separação, né, de trabalho e ministério, eu acho que a gente tem que aprender a principal separação não é de trabalho e ministério, é de ministério e de saúde e de vida. A gente tem que conhecer nossos limites. E eu acho que falta um pouco disso. Né? Eu gostaria até de ouvir um pouco sobre as suas experiências quanto a quem fala mal, porque a sua voz é muito forte no Brasil e você está no meio onde todo mundo tem voz. Porque, novamente, onde eu estou mais exposto é na minha igreja local. Sim. Então, o ambiente onde as pessoas vêm falar mal de mim é um ambiente de igreja, mas ali é mais controlado. Porque para ele falar mal de mim, ele tem que ouvir uma mensagem de 40 minutos. E aí, vamos lá, corte é fácil de falar. Sim. Me ouve 40 minutos e depois vem falar mal de mim. Então, primeiro senta para ouvir. Então, já é um pouco Vai difícil. que se converta isso. No meio, né? Tem algumas coisas que eu aprendi nesse tempo de maturidade com a minha vida, que assim como é com o meu físico, é com o meu emocional, é com o meu espiritual. Eu, quando estou debaixo de muita pressão, eu desenvolvo como se fosse, estoura na minha pele e no meu pé, como se fosse uma alergia. Uma alergia. Uhum. Uma coceira, umas feridas aparecem. Quando isso aparece, sinal amarelo, preciso parar, preciso viajar, eu preciso dar um detox na mente mesmo, porque é mente acelerada. Né? Eu preciso melhorar minha alimentação e tudo. Então, o meu corpo, ele sinaliza a emoção também. E geralmente quem toca muito nisso e aponta muito é a minha esposa. Ela fala assim, tu tá muito irritado. Teus filhos, tu respondeu muito, tu foi muito rude com aquela pessoa. A Anaína é muito humana. Minha esposa, ela é uma pessoa
extraordinária e eu desconheço alguém que é extraordinariamente humana como ela é. Ela é muito humana. Então, assim, você tratou mal aquela pessoa. Eu falei, não, você não viu. Você está falando, ok, obrigado, você não tirou a mão do celular. Então, existem vestígios Sim. que são. O que eu tento fazer? Eu acho que a gente tem que se rodear de pessoas que conhecem a nossa vulnerabilidade e que tem, porque vamos lá, quando você é pastor principal de uma igreja, não é qualquer pessoa que chega e fala, pastor, o senhor foi rude. Por mais que as pessoas vejam que eu fui, não sei se são muitas que falam. A gente tem que criar círculos próximos de amizade que tenham essa liberdade de dizer pra gente. Por quê? Porque assim como o corpo dá sinais de alergia, a alma dá sinal de alergia, o espírito dá sinal de alergia. E a gente tem que saber lidar com esses sintomas. Tudo tem um sintoma, sabe? É verdade. Então, para mim, como é que eu lido? Eu tenho que identificar quais são os meus sintomas. E se eu não sei, eu tenho que buscar ajuda. Sério, eu não sou contra alguém. Olha para mim, ou até profissional. Quais são os sintomas de um burnout? O que vem antes? Porque o burnout ele não chega do nada. Ele vem, ele tira o sono, ele te dá irritabilidade, ou tira teu apetite, ou te dá mais apetite, e por aí vai. A gente precisa se conhecer a nossa alma para poder entender quais são os sintomas antes de ter o burnout é o ataque cardíaco da alma, né? E um ataque cardíaco vem como? Com uma má alimentação, com um péssimo sono, com ganho de peso. É verdade. Ele demonstra algumas coisas. A alma também demonstra algumas coisas e alguns comportamentos. Acho que quando a gente se conhece, a gente se policia. E aí temos que tirar. Quando eu vejo que o negócio está apertando, eu chego, vem aqui, meu amor, vamos para a praia. Aí resolve tudo. Vamos descansar. A praia resolve muita coisa. E uma boa equipe de pessoas que a gente pode confiar, sabe? Porque burnout também acho que vem muito de um ambiente... Não estou dizendo que todos os pastores que têm vêm de ambientes assim, mas assim, quando você tem uma boa equipe, quando Deus coloca boas pessoas do teu lado, você descansa bem, sabe? Eu voltei de uma viagem há pouco tempo da América, fiquei 8 dias, fiquei 2 domingos fora. Eu nem precisei ligar a transmissão, eu cheguei, pastor, está tudo certo, eu vou viajar, se tiver alguma coisa, pastor, vai, tranquilo, sabe? Então, eu acho que também nós podemos trabalhar e criar estruturas que ajudem com a nossa defesa. Se a gente desconfia muito, se a gente não tem gente do lado, uma pessoa desconfiada com quem está do lado, ela não dorme não mesmo. Ela não para, a cabeça dela não para. E às vezes nós temos uma parcela de culpa com aquilo que nós vamos viver. Então a gente pode criar mecanismos de defesa. O ministério pastoral, ele não é um pouco solitário? Eu acho que assim... Estamos tratando das dores hoje aqui. Ele, de alguma forma... Temos muitos conhecidos. Ele tem os seus momentos solitários e às vezes deve ser. Assim, para mim, o nosso maior exemplo é Jesus. Né? Jesus sempre pregava para multidões, escolheu 12, quando vai para o Getsemane leva 3, e até em um certo momento, até os 3 não vão junto, né? E Deus sempre está ali. Né? Ele volta, está dormindo, não pode aguentar nem um tempo e tudo, e volta para lá. Tem uma frase de um grande amigo, o pastor Renan de Mello, ele sempre fala assim, ó, pode te faltar ombro amigo na terra, mas nunca vai te faltar ombro amigo no céu. Então, Jesus teve os seus momentos de solidão, de esquecimento, de traição, e nós vamos ter. Então, eu acho que quando Jesus vem aqui, né, eu sempre falo isso, ele é o nosso Salvador também. Só que ele é várias outras coisas, né? Então, Jesus, ele sobe na cruz para me salvar. Sim. Mas por que ele fica 3 anos e meio sendo um rabino? O rabino ensina, é o mestre para me ensinar. Então, para mim, ele trouxe a salvação, que para mim é o principal trabalho ministerial que Jesus veio trazer, mas ele trouxe ensinamentos, ele me salva e ele me ensina. Então, para mim, ele modela com exatidão o que vai ser um ministério de um seguidor dele. Então, passou por calor, nós vamos passar. Passou por dificuldade, nós vamos passar. Sim. Passou por esquecimento, nós vamos passar. Então, para mim, eu não entro, nunca eu pensei no ministério pastoral como um ambiente de popularidade. Não busco. Esse que é o problema, né? Pastor é subir no púlpito legal e todo mundo ama. Quem busca o ministério pastoral por popularidade vai ter um grande problema na sua vida. Por quê? Certeza. Porque esse não é o fim, pelo contrário, às vezes, né? É o sofrimento de carregar a cruz, de negar a si mesmo. Então, para mim, isso tem mais a ver com expectativa do que com coisa. Então, para mim, eu não reclamo da solidão. Por quê? Porque eu nunca tive expectativa da popularidade. Então, para mim, eu acho que expectativa alinhada é o que tira a frustração no nosso ministério. Eu
Eu sempre carrego comigo a experiência do Miles Monroe. Ele falando numa pregação dele. Precisamos demais, né? Para mim, uma das maiores perdas que tivemos nesta geração foi quando Deus recolheu de maneira até abrupta, no meu ver, a vida desse camarada. Mas Monroe para mim é. Ele falou que não tinha 10 amigos. Um homem que conhecia presidentes, pastores, generais, não tinha 10 amigos. Ele disse, se eu contar, eu não tenho 10 amigos na palma das minhas mãos. Eu pensei, mas o que sobra para mim, então? O ministério, às vezes, é solitário, né? Tu não pode contar com todos. Tu tem muitos conhecidos. Perfeito. Amigos são poucos. Né? Mas eu creio que isso até é proposital. Porque isso não acontece só no ministério. Isso acontece também com o CEO daquela grande multinacional. Perfeito. É que a gente pensa que só acontece no ministério. Mas, na verdade, quanto mais influência, mais crescimento, mais recurso, menos amigos. Né? Menos pessoas próximas e menos pessoas confiáveis. E às vezes as pessoas podem até perguntar, mas define essa amizade. Jesus, para mim, definiu a amizade. Jesus fala assim para os seus discípulos. Tinha multidão, mas ele tem 12. Ele fala assim, ó, eu já não chamo vocês de escravos, já não chamo vocês de servos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas agora eu chamo vocês de amigos. Por que chama de amigo? Porque tudo que o Pai me revelou, eu trouxe ao conhecimento de vocês. Para mim, a transição e aquilo de proximidade, de um conhecido, de um colega, de um funcionário, enfim, de um servo para amizade, é abrir informação. Então, um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo de amigos por quê? Porque vocês sabem, porque eu digo para vocês. Então, para mim, como é que eu torno alguém amigo próximo? Quando eu abro informações pessoais, íntimas. E essa que é a questão, né? No Getsemane, aquilo que eu falei, ele chega já não com 12, mas porque Judas tinha saído para trair, ele chega com 11. Pedro, Tiago, João, vem aqui, só os 3. Com os 3, ele fala algo assim, ele fala assim, ó, eu tô sentindo uma dor de morte. Por que ele falou para os 3? Porque eu acho que os 11 não teriam estrutura para vir. Como é que é? Jesus, filho de Deus. Não, calma aí. Eu acho que existem informações minhas que não são pecado, não são erradas, mas se eu falasse para todos os membros da minha igreja, eles não iam ter estrutura para falar, não, eu não vou seguir, eu não estou nessa igreja, não. Ele está tendo esse problema, as pessoas, né, às vezes, não sei se é culpa nossa ou é natural, elas nos desumanizam, acham que a gente é perfeito. Então, existem pessoas que não estão prontas para lidar com as crises que nós temos. São poucas, e são essas pessoas que eu abro assim, cara, eu tô com esse problema é minha casa, esse problema é minha família, me ajuda com aconselhamento. Como assim? Tu não lê a Bíblia, tu prega todo domingo, não consegue resolver o teu problema, não? Então tem pessoas que não estão preparadas, e quando a gente chama essas pessoas e abre o problema, na verdade, o que a gente tá falando? Tô te chamando para amizade, tô te chamando para ser meu amigo, porque eu tô achando um problema. Você tá preparado para ouvir algumas coisas que muitos não estão? Então, eu acho que entra dentro disso mesmo. Não tem como eu ter 20 amigos e abrir a minha vida para 20 amigos. Tem alguém ali que vai sair, e não vai sair normal, não. Vai sair falando para todo mundo. e esses são os que se machucam. O Dag Mills diz uma coisa interessante. Que o maior defeito de um líder é quando ele fica à vontade na presença de pessoas que não são tão íntimas dele. Uau. Então, eu acredito que é pouquíssimas pessoas que a gente pode abrir a nossa vida. E um detalhe, tem certas dores que a gente enfrenta que não são todas as pessoas que têm a noção, porque às vezes elas não estão na mesma corrida que você está. Perfeito. Né? Então o teu desafio para ele pode não ser nada, mas para você é uma coisa relevante. Então eu acredito assim que o líder tem que realmente ter um chamado muito forte para se manter firme no propósito dele. E botar pessoas confiáveis de perto. E, novamente, são poucas mesmo. Não pode. E eu falo assim, púlpito não é divã, não, de pastor. A gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo muito isso. Eu gosto de usar, às vezes, exemplos da minha vida, mas quando eu falo de mim, poucas pessoas são edificadas. Quando eu falo de Jesus, todas as pessoas são edificadas, né? Com então, certeza. Fale e a gente tem que ter cuidado, principalmente pessoas que estão
em um ambiente público que tem uma voz relevante, a gente tem que ter muito cuidado para não usar o púlpito com feridas abertas, né? Púlpito não é hospital. A gente primeiro tem que sarar a ferida para depois falar da ferida. Ferida aberta não edifica a igreja. Né? Então, esse é o meu medo também. E você falou, a gente tem que ter muito cuidado, até usar a internet. Tem um irmão que está com a ferida aberta, vai lá e corta de novo a ferida dele, ou você. E aí, para mim, é o perigo de. Que você falou, eu não respondo até pessoas que me feriram. Por quê? Porque se eu responder, eu vou responder ferida. E quando eu estou com a ferida aberta, eu estou sangrando. Eu não estou curando. Pastor tem que curar e não sangrar. Tu não é um lugar de indireta, né? E não é lugar de sangrar. É lugar de curar as pessoas, né? Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é um perigo. Microfone na mão de pastor, amigo, é um perigo. Se no podcast... Gente, você já viu, eu respondo muito. Se no podcast eu sou assim, não, imagina na minha igreja. Você é muito cuidadoso. Você é muito cuidadoso com as palavras. Já. Eu procuro, eu tento. Falta isso, né? Eu acho que sabedoria... Existem várias definições de pastor na Bíblia. Mas para mim, a minha favorita é o que Deus fala ao profeta Jeremias. Tem uma fala assim que ele eleva a visão do profeta Jeremias. Ele fala assim, naqueles dias, quais dias? Quando o meu povo se multiplicar e se for numeroso na terra, amigo, quando o profeta Jeremias no Antigo Testamento ouviu de Deus, quando o meu povo se multiplicar e for muito numeroso na terra, naqueles dias darei pastores segundo o meu coração. Que dias são esses? Hoje. A gente não está multiplicado? Olha de gente, olha de igreja. Então, para mim, Deus elevou a visão de Jeremias para ele olhar 2026. Falou assim, ó, lá em 2026, naqueles dias darei pastores segundo o meu coração. Qual é a definição que Deus dá para o profeta? E eles apacentarão a minha igreja com sabedoria e conhecimento. Então, para mim, existem outras definições, mas essa definição, qual é a atribuição de um pastor? Apacentar, cuidar da igreja com sabedoria e conhecimento. Então, sabedoria tem que medir as palavras, medir os Homens exemplos, de sabedoria contam medir palavras, o tom, né? de voz, tem muita coisa. Eu acho que pastores sem sabedoria não estão pastoreando como Deus gostaria que estivesse. Glória a Deus. E você que nos acompanha, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. A nossa academia tem abençoado a vida de milhares de pessoas. Vem ser nosso aluno. Vá até o meu site www.vinicius07.com.br e se torne aluno da Academia Quindo Global. Inclusive, temos um curso de teologia lá dentro da Academia Quindo Global. Nossos eventos são dentro da academia e você não pode ficar de fora. Então, vem caminhar mais perto da gente. Também eu trouxe aqui para você nossos 3 devocionais. Café com Jesus 1, que é um devocional, uma palavra para cada dia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Você começar o seu dia já com uma palavra de Deus. Aqui um versículo bíblico, direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho. Esse aqui é o nosso devocional 1. Esse aqui é o devocional 2. E agora saiu o devocional 3. E você é convidado a adquirir nossos devocionais e presentear outra pessoa. E um detalhe, se você adquirir para presentear outras pessoas, você ser o abençoador, aquele que está evangelizando sua casa, sua família, eu vou fazer uma dedicatória especial para você que é o abençoador. E esses 3 aqui eu quero dar de presente para o meu amigo pastor André. Poxa, muito Espero obrigado. que goste. Eu vou tomar muito café. Obrigado. Que Deus abençoe. Uau, fantástico. Parabéns pastor pelo André, trabalho, meu amigo. se o pessoal quiser te acompanhar nas tuas redes sociais, como é que eles fazem? Para mim, a principal é que eu uso Instagram, gente, @AndréCâmara2. Lá eu falo um pouco sobre família, sobre sabedoria aplicada à família, partes ministeriais, e nós temos o YouTube. Tem o meu YouTube, pode botar André Câmara no YouTube, ou da igreja a qual eu sirvo, que são as transmissões, que é a Assembleia de Deus em São José dos Campos. É só clicar, seguir esses canais, que você vai estar abençoado. No Instagram, @AndréCâmara2. Aí pergunta, por que o 2, pastor? Aí a minha tendência fala assim, porque eu sou o número 2 e Deus é o número 1. Não, tô brincando, é porque já tinha André Câmara já ocupado, né? Aí eu botei André Câmara e você pode ser essa sugestão, eu coloquei lá. Coloque no Instagram, eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. São pílulas de sabedoria rápidas, mas eu acho que são aplicadoras à sua vida e vão edificar muito a sua casa. Pastor, muito obrigado.
Satisfação é minha, de meu ter amigo. aceitado o nosso convite, de coração. Que Deus te abençoe, siga te abençoando. Você é uma benção. Obrigado. Você é uma obrigado, benção. Que obrigado. Deus abençoe tua casa, tua esposa, teus filhos. E para nós foi uma honra te Obrigado, receber meu aqui. E eu quero te agradecer de verdade, pela humildade mesmo. Você, profeta, e às vezes é difícil, né? Você não fala de si, mas é bom ouvir de outras pessoas. Eu estou no ministério, mas também eu milito na área de tecnologia, Sim. de distribuição. Deus te deu uma plataforma e Deus te deu uma voz muito grande. Então são as duas coisas, é a voz, mas tem uma plataforma. O fato, por exemplo, de eu estar aqui, né, e ser convidado, é porque você está compartilhando Amém. a plataforma que Deus te deu para elevar outras pessoas. Sim, com Os certeza. números, o alcance que Deus colocou da sua voz é tão grande, e quando você chama outras pessoas, você está fazendo um ato de generosidade muito grande. Amém. Então Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, pela generosidade que você teve. Gratidão, de pastor. entender o seguinte, porque isso aqui não é um podcast apenas. Sim. Isso aqui é uma plataforma onde você está falando, poxa, eu gostaria muito Uhum. que o meu alcance fosse compartilhado com aquilo que Deus colocou na sua vida, sabe? Exatamente. Então, às vezes, acho que muito dos milagres que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas é o que aconteceu na multiplicação, né? Morreu o profeta, a viúva chama o profeta e diz, o que eu posso fazer? Eu falei assim, tem uma botija, vai pegar vasilhas, vai pegar vasos dos vizinhos, traz muitos, porque eu vou derramar. Ele pega e derrama o milagre que ela precisava nessas vasilhas. Então, eu creio que muito do que Deus vai fazer na minha vida tem a ver com a vasilha que você hoje me emprestou, entendeu? Tem milagres que Deus tem para mim, mas eu vou precisar da sua vasilha. Sim. Então isso eu acho que é um pouco do que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas. Ao chamar pessoas aqui, não é só um podcast, você está pegando a sua vasilha e falando assim, tá aqui, eu te empresto algo para Deus derramar e fazer. Então eu estou muito honrado e fico muito feliz por você ter me convidado aqui e ter falado do Três Palavrinhas. É um projeto do meu coração e eu tenho certeza que ele vai fazer muitas coisas para crianças, não apenas do Brasil. Amém. Eu estava na América porque a gente estava fazendo a expansão Sim. internacional em inglês, Three Little Words, e esse ano ainda será em espanhol, Três Palabritas. Acho que o que Deus tem para as crianças não pode se limitar Que bênção. a um idioma. Então nós Sim. estamos crescendo muito inteiro. Deus te abençoe, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Gratidão. E muito obrigado pela tua generosidade, meu amigo. Amém. Nós que agradecemos. E Faço. você que nos acompanhou nesse podcast, que Deus abençoe a tua vida. Não esquece de deixar a tua curtida aqui, de compartilhar com outras pessoas e de convidar eles a participar aqui dos nossos podcasts, dos cortes que acontecem diariamente. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e que o Senhor siga te abençoando a ti e toda a tua casa. Até mais. Deus abençoe.